Estão abençoando. Pastor Cid. Pastor, fica à vontade. O púlpito é seu. Tá, altura aqui. Oramos. Pai, te louvamos nessa noite pelo privilégio que o Senhor nos concede de reunirmos em torno de Cristo, de nos trazer aqui nessa noite com o intuito de te glorificar, te adorar, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, como igreja tua. Muito obrigado por 61 anos de idade dessa igreja, pela experiência que o Senhor tem dado a cada um dos irmãos, por tantas histórias, Senhor, tantas lutas, pela caminhada cristã de cada um deles, Senhor. Muito obrigado porque chegamos aqui aos 61 anos de idade, cada um podendo contar um pouco do que viveu aqui, Senhor. E com isso podemos dizer juntos, estamos firmes pela fé, Senhor, que temos em Cristo. Então, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui na vida desta igreja e há de fazer ainda muito mais nessa região, para que o teu evangelho seja propagado, Senhor. Agora eu quero te rogar, Senhor, pela vida do pastor Sidney, por tanto que ele tem ensinado a tantos outros homens fiéis a ti, Senhor, por tanta dedicação que ele tem colocado ali naquele seminário, pelo exemplo de vida que ele tem nos deixado ali, Senhor. Isso é com muita alegria que eu oro aqui nesta noite pela vida dele, para que o Senhor continue usando ele, Senhor, por muitos anos de vida, para que ele continue, Senhor, sendo fortalecido por ti, Senhor, pois ele não tem desistido de fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. E nessa noite, que ele seja um instrumento em tuas mãos para que a tua igreja, mais uma vez, seja ricamente abençoada, Senhor. Carecemos da tua palavra, Senhor. E faça isso por intermédio do teu servo. Assim nós oramos já agradecido pela chegada dele, por sua família, por tudo, Senhor. Em nome de Cristo. Assim que eu oro. Amém. Boa noite, queridos. Privilégio estar aqui com os irmãos nesta noite. Quero não me reapresentar, não se trata disso, mas fazer uma correção, porque vai que isso chega lá e... Bom, eu sou o Sidney, eu sou pastor, sou o diretor, o reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, lá em Atibaia, São Paulo. Sou membro da PIBA, membro. A igreja tem muitos pastores, é uma igreja muito grande. Eu sei que há 2 anos atrás me chamaram para falar no retiro dos pastores da igreja. Tinham 16. Falei, meu Deus, para que tanto, né? Mas a igreja realmente precisa de tudo isso. E eu sou um novo membro na igreja. Eu cheguei em Atibaia, gente, um pouco antes da pandemia. Em dezembro e em fevereiro as aulas começaram. E em março a minha primeira grande atitude foi mandar os alunos embora para casa. Então eu levei a pandemia para Atibaia. E aí então nós frequentávamos a igreja pela televisão, né? Então quando a igreja retornou, eu entrei na sala de novos membros. E fiquei 5 meses na sala de novos membros. E agora eu fui aprovado e, graças a Deus, eu sou membro da igreja. Mas é uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu sou casado com a Marci, ela é niteroense. E temos 3 filhos, o Davi, o Daniel, a Melina. E o Davi já mora em outro lugar, o Daniel e Melina ainda estão conosco, mais ou menos, porque é época de férias, eles também vão para a casa dos avós. Eu sou de Santos e eles então vão para a casa dos meus pais lá em Santos. Tenho bastante familiaridade com o Rio de Janeiro, então, porque eu sou casado com uma niteroense. A minha irmã também foi, por muitos anos, morou aqui, morou mais no Rio do que em São Paulo, inclusive me corrigiu, porque ela trabalhou aqui E eu falei assim, eu vou pregar em Mesquita. Ela falou assim, não existe essa cidade no Rio de Janeiro. Ela falou, é Mesquita. E aprenda a falar para não passar vergonha. Eu falei, então tá bom. Mas minha irmã foi professora aqui no município. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, encorajar os irmãos. Nós precisamos todos ser encorajados na palavra de Deus. E lá no Salmo 96... nós vamos meditar, continuar meditando. A nossa igreja, a Igreja dos Irmãos, está comemorando aniversário e estão meditando sobre o reino de Deus. E nós gostaríamos de, nesta noite, meditar com os irmãos sobre mais um aspecto do reino de Deus. No Salmo 96, a palavra de Deus diz o seguinte: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado,
mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Alegrem-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Eu acredito que você, como eu, quando criança, tinha um brinquedo favorito, certo? Lembra dele? Eu tinha um caminhão de madeira verde. Cada um tem o que pode. E era o meu brinquedo favorito. Eu sonhava e me via, eu não sei se dirigindo um caminhão, eu nunca, acho que uma vez na vida, sem habilitação, inclusive eu dirigi um caminhão, eu confesso, tá bom? Se você for algum oficial do trânsito, já faz muito tempo, você não tem nada a ver com isso. Mas eu tinha muitos sonhos quando eu pegava aquele caminhão na mão, enchia de coisas, de caixinhas. Eu não sei ao certo o que se passava pela minha cabeça, mas era o meu brinquedo favorito. Um dos poucos, na verdade, que eu tinha. E eu lembro que minha mãe sempre falava assim: filho, guarda isso, você deixa aí no meio. Olha, qualquer hora... Minha mãe ameaçava. E certo dia eu procurei, cadê o meu caminhão? E minha mãe, eu não lembro se ela tinha tropeçado ou se ela escorregou no caminhãozinho e foi-se embora o caminhãozinho. Não que ela, sem querer, quebrou, mas ela quebrou querendo. Quebrou querendo e jogou fora. E quando ela me disse, eu me debulhei em lágrimas. E ela ficou muito sentida com isso, porque nós tínhamos poucas condições, aquele era o meu brinquedo favorito, e agora? E ela saiu para procurar um outro caminhão e voltou com um caminhão. E eu falei assim, não é esse. Não, é muito diferente. Eu queria o meu caminhão, aquele que a roda de madeira tinha quebrado e eu tinha consertado. Era esse que eu queria. Isso, queridos, marcou a minha vida, tanto que eu conto hoje há muitos anos. E pior, eu conto às vezes para minha mãe, para ela ficar com peso na consciência. Mas como aquilo fez diferença na minha vida. Não quero, obviamente, dar o mesmo juízo de valor ao que o povo de Israel possuía, mas eles tinham algo que eles guardavam como mais do que uma relíquia, que era a arca. A arca simbolizava tudo para a religiosidade de Israel. Eles guardavam ali dentro as tábuas da lei. Eles guardavam a vara de Arão, o primeiro sumo sacerdote da história de Israel. Eles guardavam um exemplar do maná. Quando o povo não tinha o que comer no deserto, Deus derramou sobre eles o maná. E eles tinham tudo ali naquela arca, que era um memorial de aliança de Deus para com o seu povo. Esse salmo, por isso eu estou dizendo tudo isso, o Salmo 96, ele foi composto pelo grande rei Davi, exatamente quando a Arca da Aliança é levada para o templo em Jerusalém. O povo estava mais do que eufórico, eles estavam jubilosos. Por quê, queridos? Porque aquilo que eles tinham de grande elemento na vida deles, aquilo que emocionava cada um deles, aquilo que era valoroso, agora estaria no lugar certo, que era o templo lá em Jerusalém. Diferente do Novo Testamento, onde Deus está em todos os lugares e habita em todas as pessoas, no Antigo Testamento, naquele contexto, Deus ele se fazia notório, presente no templo. Antes do templo, no tabernáculo. Mas ele determinou que o templo fosse construído em louvor a ele.
E então, esse templo deveria simbolizar a glória de Deus. Na verdade, o Salmo 96, ele é o carregar da arca ao tabernáculo que estava se instalando em Jerusalém. Seja como for, o povo estava em festa e queriam louvar, e precisavam louvar. E Davi então escreve o Salmo 96. Esse salmo glorioso, onde ele começa dizendo: cantem ao Senhor um cântico novo. Grande Charles Spurgeon, ele diz que este salmo é um salmo missionário, porque diferente dos outros salmos, ele não é um salmo destinado ao povo de Israel. Ele é destinado a todos os povos, porque no Salmo 96, todos os povos deveriam cantar ao Senhor, mas não cantar de qualquer maneira, cantar ao Senhor um cântico novo. Alguns comentaristas entendem que este cântico novo era um novo cântico composto por Davi para ser cantado nos encontros do povo. Era muito mais do que isso. O cântico novo na palavra de Deus era a lembrança do Messias que viria. Lá em Isaías capítulo 42, versículo 10. Isaías 42, versículo 10. A palavra de Deus, ela diz: cantem ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedá. Exultem os que habitam em Selá e clamem dos altos montes. Nós sabemos que o livro de Isaías também é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, porque não há profeta que trouxe mais viva a memória acerca do Messias do que o livro de Isaías. E nele nós percebemos a grandeza do que de fato Davi estava colocando diante do povo. O povo deveria louvar a Deus por algo que eles ainda não conheciam, mas algo que faria toda a diferença em Israel. Nós sabemos que Davi foi proibido pelo próprio Deus de construir o seu templo em Jerusalém. Não coube a ele, Salomão recebeu esta incumbência. Mas Davi, ele traz para Jerusalém o tabernáculo e para o tabernáculo a arca do Senhor, porque ele sabia que estava chegando a hora de Deus receber uma habitação no meio do povo e ali supervisionar ao povo como Deus presente. Mas o que ele está exaltando nesse louvor não é simplesmente um templo momentâneo e terreal. O que ele está colocando como realidade aqui, queridos, é o Messias que viria, o Deus presente, Emanuel, que se estabeleceria no meio de todo o povo, inclusive aos gentios. Por isso que no Salmo 96 nós temos tantas alusões aos outros povos. O que nós percebemos neste primeiro detalhe? O nosso Deus não é um Deus de remendos. O nosso Deus, ele não dá um jeitinho nas coisas que não estão devidamente no seu lugar. O nosso Deus, ele restaura por completo. Ele faz com que o povo que está desesperançado, que não possui salvação, que não tem perspectiva de eternidade, agora não simplesmente se encontre com ele num lugar, mas tenha o próprio Deus presente no meio do povo. Quando eu penso nesse aspecto, na minha própria vida, eu tenho dois sentimentos. O primeiro sentimento é de exultá-lo. Queridos, nós temos algo que muitas e muitas pessoas, na verdade a maior parte dos seres humanos não conhecem. Nós temos um Deus presente. Nós temos um Deus presente.
A segunda questão que me chama a atenção nisso que eu penso é que eu devo sentir muita vergonha. Porque tendo este Deus presente, eu não desfruto do máximo da sua presença. Eu falo isso como um encorajamento a todos vocês. Como Deus, por vezes, encoraja a minha vida. Essa semana, como acho que todas as outras semanas, eu vivi turbilhões, muitas situações, muito tempo de preparo, muitas coisas para escrever, compromissos e ainda mais questões que fogem ao nosso controle e a gente tem que literalmente correr atrás. E eu, num determinado momento, eu falei para minha esposa, eu falei, olha, eu vou me trancar uns dias em casa. Não resolve tanto, porque eu moro bem do lado do seminário, mas pelo menos eu acho que eu vou conseguir pôr um pouco a minha vida em ordem. E quando, queridos, eu parei nesta semana para um pequeno retiro espiritual, a primeira coisa que me veio à memória foi, Sidney, você tem desfrutado muito pouco deste Deus presente. Imagino que você seja como eu. Estava compartilhando com o pastor e mais alguns irmãos que, alguns anos atrás, eu fui convidado para pastorear uma igreja aqui no Rio de Janeiro. E a proposta era de que eu morasse bem longe da igreja. E a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, quanto tempo eu vou demandar com transporte? Eu falei, isso vai diminuir o meu tempo. E eu sei que é a realidade de muitos de vocês. Disse a vocês que minha irmã morava aqui no Rio, meu cunhado era pastor em Campo Grande, e uma vez o meu cunhado, carioca, tá? De Guadalupe, ele saiu no meio da Avenida Brasil e falou assim, eu não aguento mais, no meio do trânsito. Acho que foi surto isso, né? Ele falou, não aguento mais. E aí depois no telefone a gente conversando, ele falou, eu preciso parar com isso. Eu estou gastando a minha vida com esse tipo de situação. E queridos, quantas vezes eu, num ambiente menos propício ao estresse, também me vejo demandando tempo com tantas outras coisas que não aproveitar a presença deste Deus que se faz presente em nosso meio. Isso faz toda a diferença para a vida. Isso é saúde para os ossos. Ter comunhão com Deus é saúde para os ossos. Você, quando está conectado com Deus, íntimo de Deus, você, inclusive, consegue viver melhor em termos de saúde. Mas você também, quando está extremamente conectado com Deus, você consegue se desvencilhar de coisas que te atrapalham. E a sua vida, literalmente, ela escolhe, elege com sabedoria as prioridades que precisam ser escolhidas. E quando eu olho para esta questão da presença de Deus, não há outra prioridade que deva ser escolhida do que deleitar-se na presença do Senhor. Por isso, cantai ao Senhor um cântico novo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio aos céus encarnado, Deus encarnado, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 38, ele é apresentado como este cântico novo. E a ideia ali no Evangelho é que este cântico novo, ele restaura toda e qualquer situação da vida, de quem quer que seja. Ele não apenas cura aquele que necessita de cura, mas principalmente ele salva aquele que estava perdido. Porque esta é a missão do nosso Senhor Jesus. Quando nós cantamos um cântico novo, é isso que nós anunciamos. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, também o apóstolo João fala deste cântico novo. E quando ele se refere ao cântico novo em Apocalipse 5:9, ele está falando da redenção que nós encontramos em Cristo Jesus. E aí nós precisamos lembrar do que de fato nós somos. Certa vez eu conversando com uma jovem que foi criada na igreja e ela na adolescência, ela se desviou.
E depois de uns 3 anos, ela apareceu, do nada. E ela veio muito triste conversar comigo. E eu falei, que bom ter você novamente. Ela falou assim, pastor, eu não vou conseguir ficar. Porque esses 3 anos em que eu estive longe, eu fiz coisas que o Senhor teria vergonha de ouvir. E a minha resposta automática foi, mas Jesus Cristo veio para te livrar disso. Ele veio para te trazer vida em meio ao seu estado de trevas. E quando nós pensamos na redenção em Cristo Jesus, nós temos, queridos, que primeiramente nos rebaixar. No sentido de que não existe, nem aqui neste recinto e em nenhum outro lugar, ninguém que passe de um miserável pecador. Por isso a redenção em Cristo Jesus significa tanto. E por isso que Davi conclama aos seus, cantem um cântico novo ao Senhor. Falem do Messias. Eu imagino que a maior parte daqueles que estavam de fato cantando com melodia e tudo este salmo, não tinham toda a ideia do que era e de quem era o cântico novo. Mas em todo o Antigo Testamento, o anseio do povo de Israel é pelo Messias que viria. Alguém que não simplesmente livraria o povo de um estado terreal desfavorável, mas alguém que tiraria o pecado do mundo. No decorrer da história de Israel, eles se perderam. Tanto que Jesus Cristo foi crucificado porque não entenderam ser ele o rei de Israel. O rei de Israel, para muitos judeus, seria aquele que, como um imperador, os livraria da mão do Império Romano. Mas nós que temos toda a revelação de Deus na palavra de Deus, não podemos nos enganar. Nós temos que diariamente cantar um cântico novo, esperançosos em Cristo Jesus. Esperançosos em Cristo Jesus. Às vezes eu me pego, queridos, vocês lembram daquele desenho, Wall-E? Ó vida, ó azar. Às vezes eu me pego assim, reclamando de todas as coisas perto de mim. Como se tantas e tantas situações na minha vida estivessem tão desgraçadas. E aí, invariavelmente, Deus coloca pessoas perto de mim para que eu perceba as mazelas muito maiores, as dificuldades muito maiores. E nesses momentos eu sou levado a agradecer ao Senhor. Mas eu não posso viver de momentos. Essa é a grande dificuldade de nós, crentes em Cristo Jesus. Nós estamos mal acostumados. Nós estamos simplesmente nos alimentando por pequenas porções. E hoje existe um evangelho, me desculpem a palavra, desgraçado, em que pinta a ideia de que Deus está aqui apenas para nos servir e nos dar aquilo que nos favorece. É a tal prosperidade e coisas do tipo. Ora, querido, o evangelho de Jesus é infinitamente maior do que isso. Nele, nós não temos o ponto final para algumas questões do nosso viver. Nele nós temos a solução para o maior de todos os nossos problemas. Em Adão, nós nos tornamos inimigos de Deus. Em Cristo Jesus, fomos feitos filhos de Deus. Por isso cantemos um cântico novo. Por isso enchamos as nossas bocas com este cântico, a fim de que todos os povos ouçam. E essa é a segunda ideia do salmista. Do versículo 7 ao versículo 9, Davi deixa claro, todos os povos precisam ouvir. A natureza universal da mensagem de Deus, ela se torna expressa aqui no Salmo. Olha só, versículo 1 e versículo 9. Davi, ele usa todas ou toda a terra, ou todas as terras. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras.
Versículo 9. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Olha o versículo 3. Anunciem entre as nações a sua glória. Olhe o versículo 10. Digam entre as nações o Senhor reina. Olha o versículo 3, mais uma vez. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. No versículo 7, no versículo 10, no versículo 13, mais uma vez, Davi fala de povos. Por quê? Porque este cântico novo, porque esta anunciação do reino de Deus, ela precisa se estender a todos os povos. Basta dizer que antes de ser assunto aos céus, Jesus Cristo, olhando para os seus discípulos, disse: vão, façam discípulos, batizem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinem. Esta é a nossa tarefa. Nós precisamos, queridos, por todos os povos, anunciar o reino dos céus. Nada na nossa agenda pode ser maior do que isso. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, é para que ela fosse testemunha viva em Jerusalém, onde estavam, por toda a Judéia, a província, Samaria, a província superior e até os confins da terra. Assim nós precisamos entender, nós precisamos anunciar este cântico novo, o reino de Deus, por toda a terra. Alguns anos atrás, essa história é um pouco engraçada, por favor, não riem. Eu tenho um amigo, jogador de futebol, e ele jogava no Japão, no Yokohama Marinos, era o campeão do Japão, e ele um dia me ligou e falou assim: Sidney, você vem me visitar? Eu falei: opa, claro que eu vou, na outra vida, porque como que eu vou chegar ao Japão? Não, o clube me dá 10 passagens por ano, e os meus parentes têm medo de voar. Eu falei: azar o deles, vamos sim. E eu fui com a minha família. E chegamos lá no treino de Yokohama, eu sentei no CT, sentei no banco de reservas. E aí os jogadores saindo do vestiário foram entrando, e aí esse meu amigo olhou para mim e falou assim: esse aqui é meu amigo do Brasil, Ronaldo Fenômeno. Todos riram. É que nós tínhamos a mesma forma naquele momento. E aí eu sentei no banco de reservas, do meu lado, o intérprete do meu amigo. Ele era um japonês argentino, de nome Pablo. Um japonês com o nome Pablo. E veio se aproximando um senhor japonês, devagarzinho. E o intérprete falou para mim: é o jardineiro, é o que cuida do gramado do CT. E ele sentou do meu lado. O japonês não faz isso. E ele olhou para mim e falou assim: você é o Ronaldo Fenômeno? E o intérprete falou para mim, eu caí na gargalhada. Eu falei: não sou, jogo muito mais do que ele. Aí ele falou: e o que você faz? Eu falei: como que eu vou explicar para um japonês o que eu faço? Não é um termo certo, tá, gente? Mas eu falei assim: eu sou uma espécie de sacerdote religioso. Ah, sim, o intérprete me ajudando em tudo. De qual religião? Eu falei assim: cristianismo. Cristianismo? Você não conhece? Você não ouviu falar de Jesus Cristo? Ele disse: nunca. Nunca. Isso não foi há 300 anos atrás. Foi alguns anos atrás. Eu tive pela primeira vez na vida a oportunidade de falar de Jesus Cristo a alguém que sequer conhecia Jesus Cristo. Percebem? Porque nós precisamos ir por toda a terra, entre todas as nações, entre todos os povos. Há muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, e isso não é história contada por alguns missionários que inventam coisas. Isso é realidade. Praticamente todos os anos eu vou à Amazônia dar aula num seminário chamado Flutuante. Eu pego um avião, vou até Manaus, pego uma Kombi, que é o transporte, até Itacoatiara, são mais 5 horas.
E aí, no outro dia de madrugada, nós entramos num barco rápido. 5 da manhã, chegamos por volta das 6 da tarde. É só Amazônia, rio, Amazônia e mais nada. Aliás, são 10 dias só vendo mato e rio. Eu oro muito a Deus, porque, irmãos, acreditem, eu sou urbano e eu tenho pavor de cobras. Mas todas as vezes que eu vou, é muita oração, enfim, dá tudo certo. A última vez que eu fui, no meio daquele lugar, onde existe uma igreja plantada, uma igreja batista, no meio do nada. Se você pesquisar no Google Vila Abacaxis, você vai ver que lá existe uma igreja batista. E eu sentado com um ribeirinho, comecei a perguntar algumas coisas para ele. Primeiro perguntei se ele frequentava a igreja, ele falou que não. Por quê? Não me interessa. Ok, senhor, matuto. Começamos a falar de Jesus. Para minha surpresa, ele também não sabia quem era Jesus. Isso no nosso país. Agora vamos mudar de realidade. Alguns anos atrás eu estava com a minha esposa e meus filhos na Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Gramado. Aí é outra coisa, né? Rio Grande do Sul, janeiro, mas estava um fresquinho bom. E aí eu fui uma noite jantar em Canela, cidade do lado, que é mais barata. E eu entrei num lugar de massas e comecei a conversar com o rapaz que preparava as massas. E eu perguntei para ele, você sabe o que é Jesus? Que acho que eu já fiquei traumatizado. Eu já pergunto primeiro, para não me surpreender. Sei. Quem é Jesus? Jesus é Jesus, não sei mais nada sobre ele. Queridos, esta é a realidade da maior parte dos brasileiros, da maior parte das pessoas que estão no mundo ocidental. Elas sabem quem é Jesus, de nome e mais nada. Se você pegar o meu telefone, você vai ver que eu tenho uma foto com o Pelé. Eu e ele ao lado. Na verdade, é um cartaz que tem no Museu do Café lá em Santos. Eu tirei a foto do lado do cartaz, igualzinho a ele, e todo mundo pensa que eu tirei a foto do lado do Pelé. Eu torço para o Santos, ninguém é perfeito. E lá na igreja onde eu fui pastor por 23 anos em Santos, 2 irmãos têm camarote na Vila Belmiro. E eles se degladiavam para me levar ao estádio. E certa vez eu estava num camarote e eu vi um falatório atrás e eu olhei, era o rei passando. Pelé, não Jesus. Pelé. E todo mundo, obviamente, para. Foi a distância mais próxima que eu tive de Pelé a minha vida inteira. Nunca troquei uma palavra com ele. Mas se você me perguntar, você conhece o Pelé? Eu vou responder, claro que conheço. Eu conheço porque eu já vi ele passar atrás de mim. Eu conheço porque eu tirei foto com o cartaz dele. E eu sei muitas coisas acerca do Pelé, mas eu nunca o conheci na intimidade. Nunca troquei uma palavra com ele. A maior parte das pessoas ao nosso redor conhecem Jesus Cristo dessa maneira. Quem os irmãos acham que precisam apresentar o cântico novo a eles? Somos nós. Lembram do episódio em Atos, quando o oficial da rainha de Candace estava voltando para a Etiópia, depois de provavelmente servir ao Senhor no templo, lendo as Escrituras, ele estava com um rolo do livro de Isaías aberto. E Deus disse, Filipe, vá lá e ensine para aquele homem. E Filipe deve ter corrido muito ao lado da carruagem. Eu fico imaginando a cena, queridos. A minha memória trabalha dessa maneira. Eu fico imaginando as coisas. E aí Filipe, acho que esbaforido, falou assim, entendes o que lês? E ele disse, como que eu posso entender se ninguém me explicar? E Filipe pulou para dentro da carruagem. Era um oficial de uma rainha, provavelmente uma boa carruagem. Um BMW, talvez, daquela época. E eles continuaram ali. E Filipe, ele explicou o livro de Isaías. E ele pulou para a concretização do livro de Isaías, que era o próprio Evangelho. E aquele homem entregou-se a Cristo. O que impede agora de eu ser batizado? Nada. Tem uma poça d'água, eu não sei nem quantidade de água que tinha ali.
Mas aquele homem teve tamanha fé que até batizado foi. É dessa maneira, queridos, que eu e você precisamos nos sentir desafiados. Não quero deixar ninguém aqui constrangido, mas qual foi a última vez que você fez isso na sua vida? Qual foi a última vez que você cantou, entoou o cântico novo a alguém? Com certeza, você teve muitas oportunidades, como eu tive. E por vezes eu perco também. Gente, eu não sou perfeito. Por vezes eu chego em casa com o coração doído, porque eu falo, Senhor, por que eu deixei escapar isso? Se nós estamos aqui neste mundo somente para entoar esse cântico novo a todos os povos. Percebem como nós precisamos modificar a nossa agenda? Percebe como nós precisamos dar uma mudada em nossas prioridades? Até porque, queridos, a partir do versículo 10, Davi ele diz, anunciem a todos os povos, cantem um cântico novo, porque o Senhor reina. Porque o Senhor reina. E de fato, o nosso Deus, ele reina hoje. Ele não reina como reinará por toda a eternidade. Até porque quando nós lemos o livro de Isaías, ou de Apocalipse, melhor dizendo, e muitos outros textos da palavra de Deus, a descrição deste reinado eterno de Deus é um reinado sem ranhuras, sem interrupções, sem maldade, sem pecado. Nós experimentaremos isso na eternidade. Este reino de Deus que nunca se abalará. Nós experimentaremos isso. Mas eu tenho tido a oportunidade, não consegui terminar, mas durante todo o semestre eu trabalhei no seminário, nas capelas, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O tema central é a volta de Cristo. Mas é interessante que Paulo só vai falar claramente sobre a volta de Cristo no capítulo 4. Até o capítulo 3, ele fala do tempo presente. Ele fala a maneira como este reino de Deus precisa ser vivenciado por mim e por você. A maneira como todos nós precisamos compreender este Deus no tempo presente. Por isso, Davi, ele define o reino de Deus, aqui no Salmo 96, sobre três aspectos. O primeiro dele, de que o nosso rei é majestoso. E eu quero dizer, à luz do que a palavra de Deus nos diz, que é impossível nós compreendermos esta majestade de Deus se não for sob a interpretação do Espírito Santo sobre nós. Sobre a maneira como Deus trabalha em nossos corações. Porque a majestade de Deus, ela vai muito além do que humanamente nós conseguimos imaginar. Como o pastor disse no meio do louvor, no início do culto, não se trata apenas da beleza de Deus, mas se trata principalmente da grandeza do nosso Senhor. E quando Davi fala da majestade de Deus, ele começa simplesmente dizendo, ele criou o céu. Nenhum outro Deus fez isso. Nós não temos, na história das religiões, nenhum outro Deus que seja criador. Se nós não temos um Deus que seja criador, como o nosso Deus, só existe um Deus perfeito. E se só existe um Deus perfeito, é porque só existe um Deus verdadeiro. Se nós temos deuses que têm dificuldade de lidar com coisas sobrenaturais, sobre-humanas, eles não são deuses. Eles são como um de nós. Que poder eu, como ser humano, possuo? Não tenho poderes. Não tenho condição de prever futuro. Não tenho condição de criar do nada as coisas. Mas há algo na teologia sobre Deus que é incomparável. Há um termo, uma terminologia, ex nihilo. Deus cria tudo do nada. Por isso, ele é majestoso. É difícil para o mundo caído entender isso.
Mas o salmista Davi, ele nos coloca esta realidade. E para que nós alcancemos este Deus que é majestoso, ele nos instiga, ele nos encoraja a nos colocarmos diante deste Deus. E como nós fazemos isso hoje, nós mantemos contato com ele em oração, em adoração, falando com ele. E ele simplesmente ouve o nosso coração. Para mim, um dos aspectos mais fantásticos da teologia cristã é que nós temos um Deus transcendente. Há muitos dos seus atributos, e nós não temos uma definição acerca de Deus. Porque nós não podemos definir aquilo que é maior do que nós. Por isso, quando nós falamos sobre Deus, nós trabalhamos atributos, que são qualidades, características. Então a gente fala, Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é infinito, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. São atributos. E em todos estes que eu citei, ele é transcendente. Ele não pode ser copiado, ele não pode ser entendido na sua totalidade. Ele está infinitamente acima de nós, por isso ele é Deus. Mas há uma beleza na teologia cristã, ele é imanente. Ou seja, ele se revela a nós. Ele desce ao nosso nível, não no sentido de se tornar como um de nós pecadores miseráveis, mas no sentido de se comunicar a nós. E ele é amor e nós entendemos o seu amor. Ele é bondade e nós entendemos a sua bondade. Quando eu olho para Deus, é esta majestade que eu contemplo. É este Deus, queridos, que tinha tudo para fulminar Adão naquele momento e acabar com este mundo e com a humanidade e falar assim, não quero mais seres humanos. Mas a resposta de Deus foi, eu vou até eles e eu vou resgatá-los e eu vou salvá-los e eles serão meus. Por isso, Davi encoraja o seu povo e todos nós somos encorajados a entendermos que este Deus se faz presente entre nós e ele reina. Não reina no sentido de como reinará na eternidade. Ainda vemos mazelas, ainda vemos corrupção, ainda vemos atrocidades, filhos matando pais, padrastos estuprando enteados, vemos toda sorte de maldade, de podridão. Mas que ninguém duvide que Deus está acima de todas essas coisas, reinando como Deus soberano. Davi também apresenta o nosso rei como eterno. E apesar dos nossos medos e das nossas dificuldades, nós temos, queridos, que nos apropriar desta bendita esperança chamada eternidade. Esta segurança que nós temos em Cristo Jesus. Estava compartilhando hoje que na segunda-feira eu tomei café com um amigo querido. Ele estava retornando para Atibaia e foi conversar comigo sobre a possibilidade de ano que vem dar aulas no seminário como professor. E eu falei assim, será uma grande alegria, uma honra. Um indivíduo com um monte de formação. Para minha surpresa, na quinta-feira, eu recebo a notícia de que ele partiu para a glória. Parecia que eu tinha levado um golpe. E aí um outro equipante lá do nosso seminário, Tiago, estava em São José dos Campos, me ligou chorando em prantos. Eu falei assim, eu não tive muitas palavras de consolo para o Tiago, porque eu confesso que eu dei uma cambaleada. Mas aí, um outro irmão lá do seminário me ligou, lembra, eu estava em casa, tudo por telefone, retiro espiritual. E um irmão muito querido, seu Gerson, senhorzão, nosso gestor, que conhecia muito bem a pessoa que faleceu, ele disse assim, mas nós crentes em Cristo Jesus gozamos da esperança da eternidade. É diferente. Queridos, como aquilo encheu o meu coração. Imagino que você tenha o seu versículo preferido.
Na hora eu lembrei do meu. Romanos 8,18. Pois para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Quando eu lembrar de Deus e do seu reino, eu preciso inevitavelmente lembrar que Ele reina e reinará eternamente. E eu sou participante desse reino. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, ele diz que havia muita confusão no meio daquelas pessoas. Eles estavam sendo influenciados provavelmente por judaizantes saduceus que sequer criam na ressurreição dos mortos. E Paulo disse, ora, se não houver ressurreição, nós somos os mais miseráveis de todos. E aí ele bate o martelo dizendo, a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte dói, queridos. Tenho dificuldade com elas desde sempre. Com 8 anos de idade, eu perdi o meu avô que morava conosco. Morávamos lá em Santos, é muito comum, casas sobrepostas, né? Então, meu avô morava na parte de baixo, nós morávamos na parte de cima. A morte sempre foi um trauma silencioso para mim. Sofri muito calado por muitos anos. Dolorosa. Sabia da morte de alguém, sofria demais. Continuo sofrendo hoje, mas com uma outra perspectiva. Porque a morte é um inimigo vencido. Porque o meu Senhor reina. E reina eternamente. E por fim, Davi ele diz que o nosso Senhor reina e ele é santo. É santo. Por todo o Salmo 96, nós temos a expressão da santidade de Deus. Enquanto ele diz lá no versículo 5 que os deuses dos povos não passam de ídolos, o nosso Deus, ele é diferente, ele é digno. E nós temos, versículo 9, que adorá-lo na beleza da sua santidade. É o que está descrito no texto. Agora, olhar para um Deus santo também é algo para nós, seres humanos, muito complicado. Porque nós não temos nenhum outro parâmetro que não o próprio Deus. Se você eleger alguém na terra, pode ser a sua mãezinha. Se você eleger na terra a pessoa mais bondosa e mais caridosa, ela não chegará aos pés do Senhor. Mas o grande desafio de termos um Deus santo é nos achegarmos a Ele. Porque um Deus santo requer santidade de nós. É por isso que na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, Paulo ele diz, eu rogo a vocês que se apresentem como sacrifícios diante de Deus, mas não sacrifícios de morte. Eu rogo que vocês se apresentem vivos diante de Deus, agradáveis e santos. O nosso padrão de vida precisa ser o tempo inteiro visitado para que nós agrademos ao Senhor. Talvez muitas coisas na sua vida não estejam tão íntegras a ponto de você se apresentar santo diante de Deus. Certa vez, pastoreando a minha igreja, minha ex-igreja lá em Santos, havia um senhor que dava um testemunho muito ruim. Haviam vários. Estava lembrando hoje, porque eu vi a foto nas redes, de um deles que falou assim, frequentou a igreja a vida inteira, ele nunca foi membro da igreja. E ele disse assim, não vou me tornar membro, é melhor para o Senhor. E eu nunca fui objeção a isso, porque a vida dele era complicada. Mas havia um que, por vezes,
muita fumaça aparecendo. E certa vez, uma pessoa que eu havia acabado de saber que ela tinha uma vida totalmente escondida, veio questionar aquele. Falou assim: me admira o Senhor como pastor, ter no seu rebanho uma pessoa que dá tão mau testemunho e que todos sabem. E eu falei assim: você está com toda a razão e nós precisamos fazer alguma coisa. Mas me admira também que outros possuem uma vida escondida, achando que ninguém sabe, mas Deus sabe e eu também. Queridos, no Evangelho, no reino, na igreja, a gente não faz caça às bruxas. Isso eu acho que é coisa do passado. Lembro de um pastor na minha infância que ele visitava os membros, não em casa, mas no seu trabalho. Se eu fizesse isso hoje, é claro que eu nem seria bem recebido em lugar nenhum desses. Mas naquela época, o pastor ele tinha uma outra autoridade, as pessoas olhavam de maneira diferente. E ele ia no trabalho das pessoas. E ele perguntava para o patrão se ele era um bom crente, se ele estava em dia com a empresa e coisas do tipo. Eu não quero essa vigilância para mim. Sinceramente. Mas o que eu quero para a minha vida, eu também preciso desejar para vocês. Que naquilo onde somente eu sei e Deus, eu permita sempre que Deus olhe e me encontre exemplar. Há muitas coisas que nós podemos camuflar pela vida inteira para as pessoas. Nós podemos ser literalmente duas pessoas dentro de uma. Certa vez, uma adolescente da nossa igreja soltou, plá, que a mãe dela sabia de uma pessoa que tinha uma vida totalmente descambada, onde ninguém da igreja via. Esse tipo de coisa não me assusta mais. O que mais me entristece e me dói é saber que muitas vezes nós vivemos como se Cristo não se apercebesse de nós. Porque é para Ele que eu vivo. É para a glória dele que eu vivo. E quando eu olho para Deus, eu jamais devo olhar com o olhar de que Ele está me vigiando. Ele é um policial na minha vida. Mas eu tenho que ter, queridos, a percepção de que Deus, na sua perfeição, se esvaziou, como diz Filipenses capítulo 2. Assumiu a forma de homem, de servo, se humilhou e foi até a morte, e morte vergonhosa de cruz, para que eu vivesse em novidade de vida. Não é pelo medo da vigilância, mas é entendendo o amor dele por mim, que eu preciso amá-lo. Isso precisa fazer toda a diferença na minha vida. Eu acredito que todas as vezes, na sua vida como na minha, quando eu faço alguma coisa que não convém, é como se eu levasse uma cutucada do Espírito Santo. Nós somos indesculpáveis. Porque sendo portadores do Espírito Santo, Ele, todas as vezes, nos alerta do pecado e do perigo do pecado. É por isso que se eu entendo que o meu Senhor reina, eu devo viver como um bom súdito. Eu devo viver como um bom servo diante dele. Eu devo prezar pela santidade. Sabe qual é a grande dificuldade de muitos hoje chegarem a Jesus?
é olharem para o corpo de Cristo, a igreja. Nem sempre temos dado bons testemunhos. Nem sempre somos bem reconhecidos onde estamos inseridos. Isso se torna um ruído na comunicação do cântico novo. Portanto, viva em novidade de vida. Eu quero terminar apenas nos lembrando. Deus, ele merece todo o louvor. Todo o louvor. E ele quer que este louvor, segundo o Salmo 96, seja estendido por toda a terra. Quem proclamará este louvor? Eu e você, a Igreja de Jesus Cristo. Que nós façamos isto da melhor maneira. Que nós façamos isso, queridos, como o nosso Deus merece. Como o nosso Deus merece. Eu quero dar um tempinho para você parar e refletir sobre a sua vida. O nosso Deus, ele nos ensina a suplicar ao Espírito Santo que sonde os nossos corações. Suplique a ele, neste momento, que sonde o seu coração. E que ele mostre a você o caminho que você precisa consertar. Ou deixar com que ele conserte. Se é questão de santidade, converse com Deus. Se é falta de desejo de proclamar esse reino, esse cântico novo, fale com Deus. Sabe quando o anjo da igreja, lá no Apocalipse, traz a mensagem de que o primeiro amor precisaria ser novamente resgatado e experimentado? Suplique isso ao Senhor sobre a sua vida, a fim de que você possa entoar o cântico novo e dizer a todos os povos quem reina de verdade e quem reinará por toda a eternidade. Ó Deus eterno, primeiramente nós queremos, ó Deus, confessar diante do Senhor os nossos pecados, as nossas falhas. Ó Deus, todos nós aqui como seres humanos, mas como teu povo, filhos comprados pelo sangue de Jesus. Ó Deus, precisamos do teu perdão sobre nós, da tua misericórdia derramada sobre as nossas vidas. E reconhecemos, ó Deus, que a maneira como nós temos vivido não representa toda a dignidade que precisamos colocar diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é digno muito além daquilo que hoje entoamos como cântico, como louvor. Pai querido, que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um de nós, mostrando a Deus as nossas falhas, os nossos equívocos, os nossos pecados, e que tudo isso seja consertado para a tua glória. Da mesma forma como Davi entoou um cântico ao Senhor e levou o povo de Israel a entoar, nós também queremos, ó Deus, entoar no meio de todos os povos que o Senhor reina. Enche, ó Pai, os nossos corações de alegria para fazermos isto. Que o nosso desejo seja, ó Deus, de engrandecer ao Senhor e proclamar o teu reino até que, de fato, o Senhor volte para buscar a tua igreja
E assim, ó Deus, o teu reino, que será para sempre, seja concretizado de maneira completa sobre a tua igreja. Enquanto o Senhor não vem, que nós gastemos todo o nosso tempo, a nossa energia, onde moramos, onde estudamos, onde trabalhamos, onde vivemos, entoando este cântico novo. O Senhor, ó Deus, é a esperança para todos os povos. O Senhor mudou, ó Pai, não a nossa história somente, mas o Senhor, pelo que diz a tua palavra, transforma o pecador miserável, sem esperança, em filho querido, coparticipante do teu reino. Nós te adoramos, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor. Não somos merecedores, mas o Senhor tem, ó Deus, nos abundado com esta realidade. Muito obrigado, Pai. Que o nosso viver em termos de santidade, em termos de justiça, em termos de retidão, seja, ó Deus, agradável ao Senhor acima de todas as coisas. E um exemplo a todos os que nos cercam. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos.